boa tarde, que alegria estamos aqui com o nosso programa de quarta-feira, queremosluz.com, o programa da Associação das Entidades Usuárias e Administradoras do Canal Comunitário de São Caetano do Sul. E nesta quarta-feira nós recebemos em nossa sala de visitas do Queremos Luz o nosso colega, Dr. Daniel Ferreira, com seu escritório aqui em São Caetano do Sul. Ele atua nas áreas civil, tributarista e trabalhista. Boa tarde, doutora. Uma alegria e uma honra receber em nossa casa. Boa tarde, doutora Piedade. Boa tarde a todos. É uma honra para mim. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui e esclarecer também sobre o que vamos falar aí, que é a questão da taxa do lixo de São Caetano, em especial a ação popular que foi distribuída na semana retrasada, né? E estou à disposição da doutora aqui para as perguntas que surgirem. Pois é, nós aproveitamos para agradecer os trabalhos dos nossos parceiros e colaboradores, Eric Rodrigues, Lilian Santos, Célia Martins e Ailton Tenório, que nos ajudam a chegar até você. É o canal comunitário do Grande ABC, Eco TV, com mais um queremosluz.com. Pois é, nós já conversamos na última semana sobre essa ação popular que foi distribuída no Fórum de São Caetano do Sul. Quem vai estudá-la e julgá-la é o pessoal e o juiz da Terceira Vara Civil de São Caetano. E a gente começa perguntando ao doutor Daniel. Doutor, nós podemos deixar numa linguagem popular, só para a gente recordar, o que é uma ação popular, se ela está prevista, qual é a legislação primária que ela se sustenta, como seria isso? Conforme já a doutora Carolina explicou muito bem, acho que isso é mais a praia dela que a minha, né? A ação popular, ela é prevista numa legislação de 1968, né, que foi posteriormente regulamentada, e ela visa basicamente, como é que se fala, legitimar o povo, né? Tanto é que é pelo próprio nome da ação popular, de quando se verifica questões de prejuízo, né, praticado pela administração pública, dano ao erário, dano ao patrimônio público, com relação a questões a atos administrativos, e a ação popular serve para isso. Ela seria uma parente da ação civil pública, né, que é de competência do Ministério Público. A ação popular, então, ela cabe a qualquer um do povo entrar com essa ação para questionar, tendo indícios, né, não provas. A lei é bem clara disso, porque o povo ele é sempre mais vulnerável, tanto em questão de informação quanto matéria técnica também. Tanto é que, inclusive para providenciar provas para a própria ação popular que distribuímos, tivemos muita dificuldade, doutora, de levantar documentos. A gente não conseguiu, até hoje documentos não foram fornecidos. Um contrato em especial, que é o contrato de uma licitação que foi vencida pela TB, que fornece a mão de obra que atua diretamente na questão de limpeza pública, tanto a domiciliar quanto a urbana aqui da cidade de São Caetano, né? Esse contrato não nos foi fornecido. Nós conseguimos eles através do edital que foi publicado, né? Ou seja, na verdade é um breve relato, né? Porque geralmente nos jornais oficiais não se publica na íntegra, né? Publica quando a administração pública ela vai abrir uma licitação, ela lança o edital, e nesse edital ele vem a minuta do contrato. Embora depois ele pode sofrer algumas alterações. Porém lá você já tem o parâmetro, né? Então a partir dali e depois com outros documentos foi que a gente, vamos assim dizer, conseguimos essas provas. Porque são quase 5.000 provas, né? 5.000 documentos. Sim, é que assim, doutora, né? ficou muito grande, assim, por dizer, porque às vezes a gente cita uma lei, para um artigo de lei,
Só que para o processo a gente junta a lei toda, né? Então acabou ficando aí o processo, se não me engano, 5.051 páginas, né? Quer dizer, vai ser uma boa ideia. É que tem muita legislação, tem muita... tem um trabalho de pesquisa do Saesa lá, que só acho que ele tem 200, 300 páginas, se não me engano, ou mais, né? Então, assim, mas como a gente cita uma parte desses estudos, dessa legislação, acaba juntando a lei inteira, né? Por isso ficou grande. Mas é um trabalho completo, bem feito, e que está à disposição agora aí da Justiça para que esperamos aí tenhamos uma liminar aí recente, que provavelmente quando esse programa vai ser veiculado, esperamos que já tenhamos aí essa boa notícia. Então. Pois é, mas nós estamos aqui na EcoTV, o canal comunitário do Grande ABC, no seu Queremos Luz, e nós vamos, à medida que a gente vai entrevistando os técnicos nessa ação, nessa questão do lixo, e a gente vai ir observando também toda a grande mídia aí, nós vamos concluindo que, de fato, o povo do qual nós fazemos parte, os nossos colaboradores também, nós não aguentamos mais tantos impostos e taxas. Por exemplo, na última semana nós vimos aí a profecia musical do seu cantor preferido, né, o Raul Seixas, acontecendo, né? Foi o dia em que o Brasil parou, exatamente por essa questão dos impostos e taxas. Por isso, nesse momentinho, eu peço licença a você que está aí conosco, ansioso por aquilo que o Dr. Daniel vai conversar conosco, mas eu peço licença para homenagear o convidado que gosta do Raul Seixas e os brasileiros que têm a coragem de protestar contra essa carga tributária altíssima que estamos sendo obrigados a cumprir. No dia em que o mundo parou. Essa noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou, eu sonhei com o dia que a terra parou, com o dia que a terra parou. Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa, ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. E nas igrejas nem um sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram pra rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não estava lá. E o professor não saiu pra lecionar, pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. O comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não tava lá. E o soldado não saiu pra ir pra guerra, pois sabia que o inimigo também não tava lá.
E o paciente não saiu pra se tratar, pois sabia que o doutor também não tava lá. E o doutor não saiu pra medicar, pois sabia que não tinha mais doença pra curar. No dia em que a terra parou, oh yeah! No dia em que a terra parou, foi no dia em que a terra parou, oh, oh, no dia em que a terra parou. Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, acordei. No dia que a terra parou, oh yeah! No dia que a terra parou, oh, no dia que a terra parou, eu acordei. No dia que a terra parou, acordei. No dia que a terra parou, justamente no dia em que a terra parou, eu não sonhei, acordei no que a terra parou. No dia em que a terra parou, oh yeah. Pois é, e pelo que a gente anda ouvindo, existem ainda pequenos focos de paradas por aí, né? Afinal de contas, haja fake no Brasil anunciando que está parado aqui, está parado acolá, mas não é bem assim. E a gente volta aqui a conversar com o nosso convidado de hoje, o Dr. Daniel Ferreira, que atuou junto com a doutora Caroline e outros colegas na ação contra a taxa do lixo, a ação popular. E nessa continuação aqui, a gente tem uma curiosidade, doutor. A doutora Caroline dizia que tem vários documentos anexados ao processo. E aí a gente se pergunta e ficamos curiosos, né? Para essa ação, a prefeitura, naturalmente vocês foram atrás dos documentos. A prefeitura forneceu mesmo esses documentos? O senhor falava aí na nosso primeiro bloco que foi difícil obter documentos. Só a prefeitura sabe para onde vai o dinheiro dessas arrecadações da taxa do lixo. Vocês chegaram a descobrir, que depois a gente pode dividir isso, né? A prefeitura, enquanto ela sabe quanto gasta, ela sabe quanto arrecada, essa coleta e destinação dos resíduos, efetivamente, o que ela quer fazer com isso, né? Naturalmente, quando o grupo de redação da ação se reúne, o que vocês concluem? Como é que vocês encaminharam esse raciocínio? Porque seria interessante a gente compartilhar com a sociedade, de modo especial, com você que nos assiste em São Caetano do Sul, Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá, e você pela fibra ótica em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra e no resto do mundo. É o canal comunitário do Grande ABC. Estamos aqui com queremosluz.com, a sua sala de visita das quartas-feiras. Bom, pois bem, vamos lá, doutora. A primeira questão foi dos documentos, né? Sim. Alguns documentos, legislação está disponível, né, nas redes, tem o canal tanto da Prefeitura quanto da Câmara, eles disponibilizam lá as leis, embora por um tempo era meio complicado, até hoje é meio complicado, acho que para um cidadão comum fica até meio difícil conseguir certo tipo de legislação. Sim. Tem muita coisa que é escaneado e colocado lá, por incrível que pareça, né? Diferente, hoje eu basicamente não utilizo mais o Vademecum, né? Sim. Eu vou direto no site ou do Senado ou da Câmara do próprio... Sim. O meu Vademecum eu utilizo para suportar, apoiar meu telefone. Pois ou da Presidência da República, lá você tem toda a legislação disponível. Foi votada na Câmara, na mesma hora já está lá disponível. Sim. Aqui agora parece que está começando a sair assim, né? Mas as mais antigas é difícil. O problema são alguns contratos. Aqui em São Caetano a gente tem um problema justamente que é aí que entra a questão que entrou inclusive na própria ação popular, que são as obscuridades. Por exemplo,
o contrato que era com a prefeitura e foi transferido para o SAESA, né, a gente não teve acesso a esse contrato propriamente dito. Né? A gente teve aí aos auditamentos, à cessão de direitos, a minuta que estava no edital, quando abriu a licitação. Porém, o contrato em si, eles não forneceram, inclusive isso ferindo até aí a lei de transparência. Tive um entrave, infelizmente, no SAESA, quando pedimos vista de 2 processos que eram da contratação dos aterros, tanto o Lara quanto o Boa Hora. Acho que os nomes originais, né? E porque a gente precisava levantar, já que eles fazem parte desse processo todo da taxa do lixo, né? A gente precisava saber porque a taxa ela é feita, ela é elaborada através de um custo. Então, qual que é esse custo? É o custo de despesa de aterro e a mão de obra, que é esse contrato que não tivemos ele assinado. A gente tem acesso. Essa mão de obra é outra empresa que não essas duas que o senhor mencionou. Seria o pessoal da TB ou de outra um contrato com a TB terceirizada na cidade. Ou seja, a taxa do lixo ela foi formulada a partir do contrato da TB com um contrato de aterro. Quando a gente vê lá no próprio estudo da FIP que eles apresentam, a própria prefeitura fornece esses valores, fala, eu gasto tantos milhões com um contrato com o pessoal de limpeza, só que ela não diz que é limpeza pública geral, né? Uhum. E gasto 7 milhões e meio com aterro, só que também não diz que vai todo o lixo da cidade lá, e não só o domiciliar, né? E aí é que está o... Então, se eu estou entendendo, e o telespectador também, a justificativa da prefeitura ao pedir um estudo para a FIP, além do lixo doméstico, vamos falar grosseiramente assim, foi também o lixo de varredura de rua, de próprios públicos e tudo mais. Todo o lixo. Inclusive, o munícipe de São Caetano, isso está aqui, não falo nem em indícios, falando em provas, custeou durante todos esses anos e está custeando todas as despesas com limpeza pública urbana, né? Poda de árvore, limpeza de rio, porque inclusive apontamos até no próprio contrato, a gente lê lá, você encontra a descrição dos serviços, né? Mas isso não seria uma ilicitude? Sim, a razão da ação popular é justamente essa. Nós dividimos o trabalho, é importante, eu vou começar desde do início do trabalho. Eu conheci a doutora Caroline agora durante essas manifestações, quando surgiu o grupo do projeto de lei e o grupo dos advogados. E aí a doutora Caroline surgiu lá, através, acho que da doutora Verônica Formiga, e aí a doutora Verônica Formiga veio conversar comigo e falou, Daniel, tem uma moça que ela tem umas ideias aí, eu acho que vocês dois podem conversar. E marcamos uma conversa, eu fui conhecer melhor a doutora Caroline, marcamos, fomos tomar um café, e ela me falou sobre o projeto dela, da ação popular, sobre a questão ambiental, e eu falei da questão, eu falei, existe coisas aí que os números não batem, que eu já vinha trabalhando na área tributária, sobre a questão da taxa do lixo, já tinha feito um estudo, eu falei, tem coisa aqui que não bate, que é a parte financeira. Entendi. Né? Eles não zeram essa conta aí. Pelo jeito, o senhor já trabalhou com contabilidade? Sim, eu também sou técnico contábil. Fui, né? Hoje eu não atuo, eu só estudei, eu fiz um curso de técnico em contabilidade por razão da área tributária e fiscal. E aí ela me mostrou um documento, doutora, porque até então, assim, estava tudo no campo das ideias, a gente estava oficiando, né, Ministério Público, OAB, a própria Prefeitura, e procurando um caminho judicial para poder beneficiar a cidade toda.
E ela veio me mostrando, ela falou, olha isso, era um ofício do Saesa. Eu falei, você tem cópia disso? Ela falou, tenho. Eu falei, que mais você tem? E aí eu falei, agora, assim, eu falei, agora a gente tem armas, né? Sim. Porque até então você fica no campo do argumento. Entendi. Nós, advogados, trabalhamos com provas, né? Até porque, eu falei, hoje a ação popular, ela tem um valor de causa de 350 milhões de reais. Eu falei, eu não vou assinar um processo com essa responsabilidade toda nas costas, né? 350 milhões? 350 milhões de reais. Quer dizer, se tudo correr bem, será um divisor de águas na história. Tem que ser, doutora. Assim esperamos, né? O direito está aqui, as provas, os indícios estão todos na ação. Ela é complexa, ela é extensa, porém ela é... Quer dizer, não sei se seria ousadia e sem querer. Eu estou aqui como apresentadora do programa QueremosLuz.com. Ele tem me chamado de doutora, mas eu não abro mão também do título, e é uma honra pertencer à categoria dos advogados, que desde Dom Pedro I nós somos doutores sem defender o bendito TCC, né, doutor? Por excelência. Mas né? a gente chega à conclusão que esse nicho de advogados, né, que trabalharam, se debruçaram madrugadas afora na peça inicial aí da ação popular, juntamente com o juiz e promotor que vai agir, com certeza entrarão para a história. Agora, cada um aí está torcendo, e nós, sociedade civil, torcemos para que cada um desempenhe o seu papel e seja fiel pelo menos à ética. Não é por aí que se caminha? Acho que não digo nem questão de ética. Eu acho que aplicar a justiça. Aplicar o direito, basicamente. Sim. Porque os fatos, né, como existe aquele bordão, dê-me os fatos e eu lhe darei o direito, a gente já deu os fatos e o direito. Né? Agora... Só falta assinatura? Bateu o gol. O pênalti já foi apitado. Nossa mas compete ao judiciário. Infelizmente já tivemos uma cota do MP, né, que entendeu pela não concessão de liminar. Né? Porém, uma análise breve que eu faço dessa decisão é que ela é muito superficial. Me leva a crer que não houve um estudo aprofundado do processo. Da peça doutora, inicial. Da peça, sim. Simplesmente, sabe, fez a cota. Sim pelo sim, não pelo não. Não vislumbro os pressupostos do artigo 300 e seguintes. Isso, ao meu ver, como advogado, não é uma fundamentação. Uma fundamentação, ele poderia até negar se recusar. Porém, fundamente a decisão. Aliás, princípio da motivação. Pede isso, né? Mas voltando ao assunto, eu tomei a precaução de assistir 2 vezes ontem a entrevista com a doutora Carolina, para a gente também não cair no mesmismo. No repetitivo, né? Sim. Eu acho que ela foi brilhante nas questões que ela domina. Eu fiquei só com uma pequena parte que ficou colocada no processo como lesão aos cofres da Saesa, execução orçamentária que demonstra enriquecimento sem causa. Será que aí, doutor, caberia a pergunta do telespectador: quem pagava o Saesa antes de cobrar a taxa do lixo? Pois aí é o que a gente foi cavando informação. Tinha coisas do Tribunal de Contas, né? Eu trouxe aqui só essa parte, eu falei, vou falar só o pouco que eu entendo dessa matéria. Em 2011, foi promulgada a Lei 5.039, né, /2011, que deu algumas atribuições para o então DAI, né, sobre... criou a divisão de tratamento e destinação final dos resíduos sólidos lá dentro do DAI. Sim, até porque isso era um atendimento à lei do meio ambiente. Isso, já vinha... A cidade, nesse aspecto, ela já vinha se adaptando, né?
sobre as matérias, sobre saneamento básico, as diretrizes nacionais de saneamento básico, que é uma lei de 2007, que já vem com as diretrizes. Então, as cidades começaram a se movimentar no âmbito, né, de legislação para se adaptarem a essa questão. São Caetano fez isso em 2011. Agora, muitas vezes, não atrapalhando, o senhor já atrapalhando, muitas vezes as leis orgânicas municipais, quando foram feitas em 97, 94 por aí, algumas delas, não atinavam com isso, né? Porque é um assunto novo, tratar o meio ambiente. Todo mundo achava que a gente ia ter oxigênio até a Terra. A questão de sustentabilidade, ela é recente, ainda a gente está no processo de como é que se dizer, de instrução, de reeducação do povo, porque o povo foi instruído ao consumismo, ao desgaste, sim, enfim, só que a natureza cobra seu preço, né? Eu falo, a gente consome demais, a gente gera lixo demais, a gente gera resíduos, e agora está se dando conta de que temos que corrigir isso, justamente, falou, arrumar um remédio. Justamente, falo, não é bem por aí, daqui a pouco não temos mais onde colocar lixo. E aí, voltando nessa lei aí de 2011... A de 2011. E aí o que aconteceu? A prefeitura jogou os contratos com os aterros, passou da prefeitura para o SAESA. Ou na época era DAI. O DAI, né? O antigo DAI. Ou seja, jogou despesa para lá. O que deveria ter sido feito? Ao mesmo tempo, jogar receitas. Pegar a receita e falar, ó, eu tô jogando despesa para você, mas eu vou fazer o meu orçamento para fazer um repasse de tantos milhões. Que só o contrato do Lara, se não me engano, é de 7,5 milhões hoje. Acho. Sim. Ou seja, só que não. O que aconteceu? Jogou a despesa para o SAESA. Que na época era DAI. O SAESA DAI bancou essa despesa com receita própria. Ou seja, o que ela arrecadava de água e esgoto. E outras coisas. O DAI ele recebe muitas outras taxas, tem outras receitas. Sim. Então ele tinha a caixa. Ele conseguiu suportar isso. Correto? Só que aí é que vem a questão que a gente abre esse tópico na ação popular. A taxa do lixo continuava sendo arrecadada. Ah, tá. Ou seja, o dinheiro estava entrando para a prefeitura. Não repassava para o DAI. Não repassava. A pergunta é, o que foi feito desse dinheiro? Né? Essa é a pergunta que o cidadão deve fazer. Porque o dinheiro continua entrando. Não era, eles formularam agora esses 61 milhões e 900, antes era 36 milhões, isso veio crescendo ao longo dos anos, porque sempre custeou esse serviço. São Caetano, o cidadão sempre custeou todo o serviço. Quer dizer que, na verdade, para ficar claro aí para o telespectador, era pago, inclusive, no carnê do IPTU. Sim. Mas chegava na prefeitura, mas não era repassado para o DAI, hoje SAESA, que na época já fazia esse trabalho de meio ambiente. Nunca foi repassado nada. Até chegar, eu vou falar por ordem cronológica, para a gente poder entender e o telespectador também pegar de uma forma simples, começar a entender também o porquê da razão toda dessa da briga da taxa do lixo, porque os advogados são tão envolvidos com isso, porque acho que são os que mais absorvem a informação, conseguem digerir ela mais rápida, né? Sim. Então tivemos esse evento, pelo menos isso que a gente conseguiu pegar para a ação popular. Tivemos esse evento em 2011, a prefeitura passa a despesa de aterros para a DAI e fica com a taxa do lixo, correto? Sim. 2015 teve uma lei bem ampla, que aí ela mudou totalmente a cara do DAI, né? Transformou ele numa estrutura, a Lei Municipal 5.354/2015. Inclusive essa lei ela já dava competência aqui para o DAI lançar, fiscalizar e arrecadar
tarifas, taxas e receber transferências correntes de capital decorrentes dos serviços de água e esgoto, de drenagem urbana e de coleta e de destinação dos resíduos sólidos. Ou seja, o DAI já tinha competência para cobrar a taxa do lixo. E não fez, em 2015. Por acaso, é a mesma lei que o Tribunal de Contas pediu para que se criasse um plano de carreiras no DAI ou não? Sim, inclusive está nessa própria lei, essa lei ela é imensa, muito bem feita, inclusive eu tive um trabalho enorme para ler essa lei. Sim. Estudei ela inteira porque a gente precisa entender tudo. Ela criou vários cargos. Fora do contexto. Sim, então, ou seja, criou-se uma enorme estrutura dentro do DAI, né? De pessoal, inclusive, técnico e pessoas responsáveis, porque a gente está lidando com uma área extremamente técnica, né? Que é a área ambiental, que aí é a cidade já se adaptando a essas questões ambientais. Entendi. Só que não foi jogando receita para lá, só foi criando despesa e o DAI suportando. Teve já, então, 2011, 2015 vem essa baita estrutura, né? Até que... Então, dentro dessa estrutura toda, se nós podemos entender grosseiramente, o DAI seria assim, nessa organização, a galinha dos ovos de ouro, que arrecada... Até então, sim, né? Ela tinha caixa, então começou a jogar despesa para lá. Isso a gente está falando só das questões que envolvem o lixo, a limpeza urbana, né? E... É possível pensar, isso eu estou pensando com a cabeça do telespectador, quando o senhor diz que o DAI acaba com várias despesas, é possível se descobrir, se for fazer uma boa pesquisa, que o DAI pagava outras coisas também no município, que não só, por exemplo, a sua folha de pagamento ou seus terceirizados, que eu não sei como é que funciona isso, talvez num programa futuro a gente consiga trazer alguém aqui que esclareça. Aliás, aproveito para dizer, você que está nos assistindo e é aí do Executivo ou é do DAI, o programa está às ordens para você fazer aí a sua defesa. Nós somos democráticos, embora não pareçamos, mas nós estamos aqui, olha, se quiser vir aqui, olha, não é bem assim. Estamos à disposição. Você está no queremosluz.com, o programa que tem como meta trazer um pouco de luz para esse mundo chamado Brasil e especificamente, no nosso caso hoje, São Caetano do Sul. Mas diga, doutor. O que a gente descobriu é que foram canceladas contas importantes da cidade para pagar despesas lá de dentro, né? E o porquê? Agora a gente fala 2011, fomos para 2015, agora vamos pular para 2017, o que gerou essa lei aí, a Lei Complementar 08/2017. E aí é nesse período que acontece a mudança de crachá, deixa de ser DAI e por uma razão também que eu desconheço, a mudança de nome. Não sei porque, enfim, também não entramos nesse mérito. 2017, em 10 de abril de 2017, foi firmado um termo de cessão de direitos e obrigações do contrato 53/2016, que é aquele contrato com a TB que é de mão de obra. Entendi. No valor de R$ 47.471.398,44. Um termo de cessão, ou seja, a prefeitura passando para o DAI e falou, isso aqui agora é despesa de vocês, já que vocês estão com toda a estrutura aí de saneamento básico e tudo mais, então vocês que pagam. Começou em 2015. Com receita própria. Ah, tá. DAI suportou isso aqui com receita própria. Inclusive está lá isso é o documento 21 da ação popular, para quem quiser verificar, está lá, e esse documento ele é cópia do original, entendeu? Não é indício, nem informação, é prova, tá? É a própria cópia do termo de cessão
de 47 milhões, a prefeitura falando, o executivo falando, ó, a autarquia está aqui, agora essa responsabilidade é sua, toque o filho é seu, no popular, dizendo. Só que não deu nenhuma contrapartida, ou seja, esse contrato vai ser suportado com receitas próprias, tudo bem. O DAE foi lá e começou a bancar isso. E vinha bancando. Até que... É em agosto que eles mudam de nome. Eu não sei exatamente o mês. Em agosto mudam de nome. Bom, então enquanto o Dr. Daniel acha nos autos aqui a questão do 2017, nós estamos aqui no queremosluz.com, o seu programa das quartas-feiras, e nós queremos aqui unir o útil ao agradável. A gente, embora seja um assunto cansativo para nós, mas diz respeito ao nosso bolso, e diz que a gente só entra no clima quando mexe no bolso. Nós vamos continuar em Raul Seixas. Nós vamos trazer aqui para você o que o doutor Daniel e a doutora Caroline, com outros colegas, fazem, né? O segredo da luz. Os filhos da luz são como essa canção do Raul Seixas. Vamos nos ouvir enquanto a gente toma uma água aqui. Os olhos verdes que piscam no escuro do céu, o filho da luz fui nascido da lua e do sol. Nas noites mais negras do ano eu mostro minha voz. As estrelas, elas brilham como eu. As nuvens vagueiam no espaço sem lar nem raiz. O ódio não é o real, é a ausência do amor. Ao fim é um grande oceano, mãe, filho e luz. As estrelas, elas brilham como nós. As trevas da noite assustam, escondendo o segredo da luz que gargalha do medo do escuro, que é quando meus olhos não podem enxergar. Gargalha do medo do escuro, que é quando meus olhos não podem enxergar. Dia, noite, se é dia sou dono do mundo e me sinto filho do sol. Se é noite eu me rendo às estrelas em busca de um farol. Estrelas,
Pois é, nós estamos aqui com o Dr. Daniel, o filho do sol, como afirma o Raul no Segredo da Luz. Portanto, ele está aqui à vontade para acenar para você, querido telespectador, que toda semana nos acompanha no queremosluz.com, o que fazem com o nosso dinheiro, seja do IPTU e, no caso específico, que estamos debatendo hoje, da ação popular, a taxa do lixo. Doutor, o que fazem com o nosso dinheiro? Como vê a atuação da administração pública com as nossas finanças? E por aí vai. Nós teríamos assim, aliás, se o senhor quiser fazer uma série, depois a gente manda para o Netflix, né? Como é que é isso? Daria uma série, viu, doutora Piedade? Isso a gente está mostrando só um fragmento do que a gente encontrou, porque era muita coisa. Tinha noites, madrugadas que nós estávamos estudando, isso tudo online, né? Hoje Sim. damos graças à tecnologia. Porque você pega uma lei que te remete a outra, aí você tem que estudar outra lei, e aí surgindo novos documentos, e eu, doutora Carolina e doutora Verônica, e a gente no nosso grupo lá jogando documentos, dá uma olhada nisso, e a gente ficava abismado com cada coisa que ia surgindo, né? E um dos documentos que me motivaram bastante para essa ação foi quando eu estava comentando no início, que a doutora Carolina me mostrou, e aí depois que veio para minha mão, e aí a coisa começou a ganhar forma. Foi um ofício, né? A gente veio acompanhando desde 2011, na verdade começa em 2007, toda essa história com o DAI, com a questão da prefeitura envolvida nas questões ambientais. E aí surge em 2017, quando o DAI já tinha as atribuições de limpeza pública, ou seja, estava suportando toda essa despesa. A prefeitura jogou toda a despesa de limpeza pública para o DAI, e o DAI suportando essa despesa, e a prefeitura ficando com a receita. Que até então era só o Departamento de Águas e Esgoto, né? Inclusive isso nós citamos, enseja aí até um problema de responsabilidade fiscal, né? Que a gente coloca até ficou a avaliar, que é do artigo 1º da Lei Complementar Federal 101 de 2000, que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Vou só ler um trecho do parágrafo 1º que diz: a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. E a gente percebe que isso não foi feito. Ou seja, começou a abrir um buraco no DAI, porque aí o DAI tinha um suposto excesso de arrecadação, tinha a caixa, passou a não ter. E aí a diretoria do DAI percebeu que falou, vamos quebrar. E aí o que o prefeito ou o executivo fez para cobrir esses buraquinhos que foram surgindo? Começou da seguinte forma. Tirava-se dinheiro de outro lugar ou não? Inicialmente começou, o que aconteceu? Houve alguns suplementos, a prefeitura, para dar algum oxigênio, vamos dizer assim, para o DAI, começou a fazer remanejamentos. Sim. Que isso está previsto De certa forma, né? Isso tem que estar. Tem na lei também, né? Foi feito tudo por decreto. A gente tem, inclusive... Bom, então até então, os vereadores continuavam na sessão das terças-feiras às 17h30. Eles não sabiam de nada que estava acontecendo. Pois é, né? E sabendo que compete aí ao Legislativo fiscalizar atos do Executivo. A Prefeitura, ela começou a fazer o quê? Quando viu que tinha um rombo no DAI, começou a tirar dinheiro. E ela tirou dinheiro, a gente chama de dotação orçamentária, que é um dinheiro carimbado para certas pastas, né? Para certas secretarias ou para certas obrigações financeiras que o município tem com os seus credores, né? Ou até mesmo folha de salário. Isso é provado nos autos? Isso é provado nos autos, inclusive com número, gênero e grau, que a gente aponta até o número das dotações orçamentárias. Inclusive, o Executivo tirou verba da educação e da saúde para pagar despesas com limpeza urbana.
Olha, parabéns. Tá? Isso está lá na ação Seria popular. um dinheiro, por exemplo, para melhorar a vida do estudante, dar um salário digno para os professores. Esse dinheiro seria para quê? Tirou-se dinheiro de tudo quanto é lugar. Inclusive do próprio DAI, cancelando algumas dotações orçamentárias, tirando, vamos deixar de pagar esse contrato para pagar esse outro. Entendi. Fazendo algumas movimentações. Mas esse, por exemplo, da educação, isso é verídico? É verídico. Eu não tenho aqui, eu não trouxe os valores, mas tem lá na ação todos os decretos. Na próxima entrevista o doutor vai trazer. Isso foi Prometemos a você. O meu questionamento também porque isso tudo foi feito por decreto, né? Conversei com alguns colegas. Ou seja, não passou pela Câmara, né? Então, conversei com alguns colegas que dizem que há uma lei que permite o prefeito fazer esse remanejamento, embora eu entenda que não possa haver uma lei genérica dando esse poder para um prefeito. Eu entendo quando... Eu acho que tem que passar pela Câmara, todo o remanejamento, principalmente quando você tira dinheiro de educação e saúde. A gente viu recentemente a Secretaria de Saúde anunciar um 40% de redução no investimento na saúde. Sim, mas a lei dá esse direito ao chefe do executivo, porém não pode virar uma rotina. Né? Por exemplo, caiu o prédio, né? Você não vai esperar. Né? Você não pode fazer remanejamento, tem lugares... Mas tem municípios que isso já virou um hábito, né? Eu acho que de modo, até no país, né, as DRUs, né, virou moda, ou seja, você tira dinheiro de UTI para cobrir rombo de Petrobras, e agora o povo vai pagar uma conta altíssima com essa paralisação dos caminhoneiros. Entendeu? Aqui em São Caetano se fez a mesma coisa, tirou-se dinheiro de inúmeras pastas, inclusive do próprio DAI, para pagar o rombo que abriu no DAI. E então, sendo que não deveria ter esse rombo. Por então, quê? na ação popular, vocês conseguem juntar documentos que foi tirado da dotação orçamentária da educação e da saúde para... dentre outras. Entendi. Né? A prefeitura começou a jogar receita, alguma coisa, mas mesmo assim o DAI ficou em déficit. A sociedade poderia fazer alguma coisa, doutor? Entrar com uma ação popular. Entendi. O remédio é esse? Sim, aqui tanto é que esse tópico, como a ação popular, ela visa justamente a apontar um dano ao erário, né? Erário é um termo técnico que quer dizer o dinheiro público, né? Sim. Então, a gente entende que houve um enorme dano. Por um lado, a prefeitura vem arrecadando a taxa do lixo em um número muito maior do que ela poderia por lei. Né? E aqui a gente não está falando de matéria tributária, a gente está falando só de direito administrativo. E aí a gente entra na questão da moralidade. Que tem a ver com a ação popular. Porque aí entra na seguinte questão. Se isso tudo, a gente sabe que a administração pública ela é regida pela estrita legalidade, que é diferente do princípio da legalidade, que é o administrador público, a margem dele é muito estreita, ele tem que cumprir a lei à risca, ele não tem, né, muita discricionalidade, vamos dizer assim, dentro do âmbito administrativo, de optar por certas coisas. Por mais que isso seja, como é que se diz, conveniente, né? Você fala, não, ele tem que cumprir a lei, a estrita legalidade. Então você tem os procedimentos administrativos, os atos administrativos, que eles têm que ser seguidos à risca e seguindo aí os padrões legais. Um deles é a moralidade, a transparência. E isso tudo, no nosso entender, não foi respeitado. Primeiro, você tem todo esse trâmite, né, dentro do executivo. Tivemos acesso a documentos, a Procuradoria, agora pasmem, a Procuradoria-Geral do Município emitiu um parecer contra a taxa do lixo? Contra, está nos autos da ação popular. Procuradoria-Geral do Município foi contra. Tanto é que
ela falou, ó, tá dando indícios de que esse tributo aí vai custear a taxa de limpeza, né? Sim. O que a prefeitura fez? Mandou recalcular, mandou a FIP fazer um recálculo. Ah, Foi feita uma operação reversa, na verdade. Tinha-se o custo, contratou-se a FIP. Precisa que se resolva o meu problema, dá um jeito aí. entendi. Basicamente foi isso, não foi assim um estudo, não, vamos cobrar, como o próprio Saeza... Para você entender, vamos ver se eu não torno a coisa mais infeliz. A prova é essa, o gabarito é esse. Faz juntar o gabarito na prova. Faz encaixar. É bem isso? Até porque não faz sentido, esses números não fazem sentido. Se a gente se comparar com Santo André, com cidades muito maiores... O que se alega, eu tive a oportunidade no meu trabalho, no escritório, de acompanhar uma pessoa e eu ouvi de alguém dentro do Saeza dizer assim, mas a gente não tem aterro. Santo André já cobra isso desde 1900 bolinha e ninguém reclama. Tá, mas nós não somos Santo André e a situação aqui é outra. Seria o mesmo que dizer, a fulana de tal apanha do marido faz 10 anos, agora vai na delegacia? Oi? Não é? Sabe, eu honestamente, eu vejo o nosso povo, às vezes eu ouço pessoas até de bem, falando, não, mas é justo, tem que pagar mesmo, o serviço está aí, mas esquece que São Caetano arrecada 1,5 bilhões de reais. 1,5 bilhões de reais. A gente deveria andar em calçada de ouro aqui. E aí vem um cidadão de bem, quer dizer, falta informação para esse cidadão, né? Ele não tem acesso ou talvez discernimento de compreender esses números, essas coisas. Só complementando, falei do parecer da Procuradoria, Sim. Falou sobre a questão da anterioridade nonagesimal, falou da base de cálculo, falou assim, prefeito, tá errado, tá aqui, ó, por causa disso. O prefeito tocou o projeto, o executivo, né? Sim. Tocou o projeto, inclusive com o amparo do próprio Saeza, a divisão jurídica do Saeza, que elaborou o projeto de lei, ele sai de dentro do Saeza. Entendi. Em 2017, no ano passado, em agosto, precisamente, se não me engano, sai um ofício da diretoria, da superintendência do Saeza, para a Câmara, dizendo com os seguintes dizeres: ó, senhor prefeito, agora que temos a incumbência de limpeza pública, limpeza urbana e tudo mais, queremos o dinheiro da taxa do lixo. Ou seja, é a prova de que a despesa estava de um lado e a receita de outro. Entendeu? Então foi necessário fazer essa lei para cobrir isso, porque senão eu não ia aguentar. Tanto que aí começa a surgir, o executivo começa a fazer um monte de decreto. Fica conosco, mas nós queremos deixar mais uma mensagem para você pensar. E eu quero oferecer esta de modo especial para todo o pessoal do grupo pelo fim da taxa de lixo, que são corajosos, guerreiros, que são esse Eolim, toda terça-feira vem na Câmara. Mas essa música, de modo especial, do cantor preferido do nosso convidado, Raul Seixas, serve também para os nossos vereadores. Vamos provocar os vereadores, né? Coragem. Vocês podem dizer não a toda essa patifaria que acontece nessa cidade. Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Cê sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas palavras não repercutem em nada. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Evita o aperto de mão de um possível aliado. Convence as paredes do quarto e dorme tranquilo.
sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais. Achar que a culpa é do outro evita o aperto de mão de um possível aliado. Convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais. Mas coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais. Muito mais. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, eu sei que você pode mais. Pois é, coragem, é o que não pode faltar nesse momento, e por isso estamos aqui no nosso queremosluz.com com o nosso amigo, colega, Dr. Daniel Ferreira, civilista, tributarista e também advogado trabalhista. Mas hoje nós estamos falando desta ação popular contra a taxa do lixo e nós teríamos muita coisa. Deixamos o convite já no ar, viu, doutor? Para que a gente possa fazer o número 2. Mais uma vez agradecemos o Eric, a Lilian, a Célia Martins e o Ailton Tenório, que nos ajudam com esse programa especial contra aí a taxa do lixo. É a nossa contribuição. Mas e aí, doutor? E aí como fica essa questão aí de dinheiro daqui, da colar, decreto? Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 decretos que fizeram transposição de verba de diversos lugares para pagar a despesa. Esses rombos do DAI, agora Saesa. O que me intriga, doutora, que eu vejo, né, o pouco que a gente estudou, a gente analisando isso pelo ponto de vista do executivo, do legislativo, eles têm duas opções ali: ou agiram de má fé ou incompetência. Se não foi má fé, foi incompetência. Se falar não, a gente não houve incompetência, então foi de má fé. Que é pior, né? Porque esses documentos, eles rodaram, a gente teve acesso ao processo administrativo, eles rodaram dentro do Saesa, eles rodaram dentro do Executivo e eles foram para a Câmara. Então, ou seja, os vereadores foram coniventes com esse número, com esses dados, com tudo que está aqui. Tá? Eu vi discursos bonitos no dia 14 de dezembro, durante a sessão extraordinária de 2017, que votou por isso aqui, sim. Inclusive um vereador se intitulando tributarista. E agora eu queria que se manifestasse acerca disso, até porque temos aí a votação do projeto de lei. Sim. Né? E afinal, doutor, aproveitando esses minutinhos finais, passa ou não passa? A gente viu a semana passada, o vereador é da Comissão de Constituição e Justiça,
Ele ainda não tinha recebido o projeto? Fica uma questão, eu acho, mais política, juridicamente, ainda mais assim, eu acho que todo vereador de São Caetano deveria se dar o trabalho, no mínimo, se for um bom vereador, se for bom, se não for, não precisa, de ler a ação popular e pegar os documentos. Pelo menos ele vai se convencer, né? Ele vai se convencer de que ele tem que votar contra a taxa. Doutora, não há razão para essa taxa continuar. Numa cidade que se arrecada tanto, e outra, está comprovado que o cálculo é errado, é de má fé. Entendi. Não tem como dizer, eu não sabia. Sim. Você tem os contratos na mão, ou não lê nada, né? Que é pior ainda, que aí é incompetência. Mas nesses 2 minutinhos finais, doutor, uma pergunta que não quer calar, certamente nós teremos telespectadores que vão ligar, e esse programa foi editado, até por uma questão de fidelidade na informação para com você, e por isso a gente agradece aí o Ailton Tenório e toda a equipe. A pergunta que tenho certeza não quer calar. Nós ainda podemos, além desses que já entraram com a ação, ainda podemos aderir à ação popular? Sim, a ação popular ela tem uma peculiaridade que é o ingresso nela mesmo antes da sentença. Então você, munícipe, aliás, qualquer pessoa do Brasil que esteja aqui com a Justiça Eleitoral, que esteja em ordem com o seu título de eleitor, pode entrar na ação popular. Temos um e-mail para contato, inclusive lá ele pode solicitar informações para a gente pegar a procuração, e aí esse cidadão, que não precisa ser de São Caetano, né, inicialmente, mas obviamente, até por conta de ser um problema local, os mais interessados acabam sendo os munícipes de São Caetano, né? E então fica aí o convite para todos que quiserem participar dessa ação, que o próprio nome, né, da ação já é sugestivo, que isso é um nome legal dela, não é a gente fala ação popular, acha que é um movimento, não, é um nome jurídico do processo, né? É um instituto constitucional. Justamente, né? E assim, eu confesso, eu estou muito contente de poder participar desse trabalho, para mim tem sido um desafio. Eu gosto bastante de estudar, tudo já era bem envolvido com a questão da taxa do lixo, porém só na área tributária, né? Eu aprendi muito com o trabalho da doutora Caroline sobre a questão ambiental, e a gente trocou informações também. Eu trouxe essa parte, vamos dizer, financeira, de finança pública, né? Envolve uma questão política também, até porque são atos de políticos, né? Atos de prefeito, atos de vereadores que a gente está questionando. Então não tem como falar, não, embora o grupo de advogados não é um grupo político, lá tem gente de tudo, mas isso acaba, até discutimos recentemente... Tem até gente que reza, né? Justamente. Então eu falo, a participação nossa, o advogado ele tem mais facilidade, até por conta do conhecimento jurídico que tem, mas tem muito cidadão informado, bem informado, né? Que gosta de participar, tem opinião, tanto é que surgiu aqui o movimento, tem toda essa coisa toda, que são pessoas engajadas, né? Então é uma satisfação para mim poder, eu estou aprendendo muito e exercendo aquilo que eu me comprometi no dia que eu fiz o meu juramento na Ordem dos Advogados do Brasil. Pois é, chegamos ao final do nosso QueremosLuz.com, seu programa das quartas-feiras, que é a Associação das Entidades Usuárias e Administradoras do Canal Comunitário de São Caetano do Sul traz para você. Nós agradecemos, doutor, o tempo passou rápido, mas nós vamos ter a parte 2. Muito obrigada e olha, tomara que o seu Corinthians continue na 3ª posição. Eu que agradeço, doutora, é uma pena, né? O tempo passa bastante e fico à disposição. Tentei falar sobre tudo, não deu, a ação é muito extensa, mas eu acho que o esclarecimento foi bom. Mas o convite fica em pé, viu? Nós teremos oportunidade de trazer outros colegas, outros profissionais, e fica aberta aí para a Câmara Municipal, para o Executivo, o próprio Saesa. Estamos aqui de portas abertas para você contestar
E eu me permito, porque o programa é da minha responsabilidade, contestar o incontestável. Obrigado. Continuemos iluminando.